Hello, I'm Velma Dinkley, and this is a documentary of one of our mysteries. That's Scooby-Doo, Red Jones, and Daphne Blake. Hey, how you doing? Of course, I want to play myself in the movie version. And that's Norville Rogers. Você conhece a versão perdida de terror do Scooby-Doo? Intitulado Scooby-Doo Project, a produção foi lançada em 1999, onde a Cartoon Network fez uma maratona do desenho Scooby-Doo e apresentou uma surpresa para os fãs. O Scooby-Doo Project era nada menos do que uma paródia do filme A Bruxa de Blair, que tinha sido lançado naquele mesmo ano e foi um mega sucesso e se tornou um clássico, como sabemos. E aí era uma animação diferente do que a gente via no desenho na época. Era uma animação em live motion, ou seja, uma animação fotorrealista toda feita por computador. E aí mostrava o grupo se perdendo na floresta enquanto tentava solucionar o mistério envolvendo uma criatura. E aí rolam entrevistas com moradores da região que falam sobre as lendas a respeito dessas figuras estranhas. E esse episódio acabou ficando perdido no tempo e muita gente nem sabe da existência dele. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre essa peculiar versão. Inclusive eu vou deixar aí no comentário fixado o link para você poder assistir o episódio completo e legendado. E tudo aconteceu da seguinte forma. No ano de 1999, 3 diferentes maratonas de desenho do Scooby-Doo foram programadas para o mês de outubro. E aí 3 animadores da Cartoon Network foram designados para criar promoções para essa exibição. E aí, após A Bruxa de Blair se tornar um grande sucesso que foi, eles se perguntaram se eles poderiam juntar seus recursos para criar uma sátira dentro do universo Scooby-Doo daquele fenômeno cultural. Então criaram um breve vídeo de conceito que mostrava a Daphne correndo pela floresta. E levaram para os executivos que adoraram e aprovaram a ideia. Então eles prosseguiram. E aí o roteiro foi escrito e produzido para ser exibido em forma de esquetes, com introduções e encerramentos ao longo da programação especial. Eles meio que eram introduzidos durante os comerciais, uma coisa rápida e tal. Só que posteriormente todo o conteúdo coeso foi compilado em forma de um episódio. Interessante é que o orçamento destinado à animação original era bem limitado. E aí as cenas em estilo de falso documentário, com as entrevistas naquele bairro suburbano, foram filmadas na casa dos pais de um dos produtores. E as cenas da floresta foram filmadas no quintal da própria casa. Era meio que um projeto à parte, porque eles terminavam o expediente lá na Cartoon Network e iam à casa desse produtor para montar o cenário para filmar. E foi lá que eles montaram as barracas, o cenário todo. Eles fizeram tudo com uma mini filmadora. E considerando todas as maratonas temáticas que o canal fazia na época, com certeza foi a mais elaborada. Eles fizeram uma ação ao vivo e depois colocaram os personagens lá. Só que ainda assim mantendo aquele estilo ultraplano característico das animações da Hanna-Barbera. E parece estar sempre flutuando nos ambientes. E uma outra curiosidade é que também houve um conjunto de cenas que foi feito em um cinema drive-in, que acabou não sendo incluído na maratona. Porque eles aproveitaram que o carro usado para a Máquina de Mistério, na época estava em uma turnê promocional no Canadá. Então alguns dos produtores envolvidos viajaram até lá e conseguiram algumas filmagens. Ou seja, foi quase como uma brincadeira, reunir o pessoal ali para fazer um negócio legal. Tanto que foi feito tudo bem caseiro mesmo, literalmente. Tanto que o elenco de dublagem do Scooby-Doo gravou seus diálogos por telefone. Porém, no meio da produção a equipe acabou ficando bem receosa, porque eles perceberam que muitas outras produções e canais estavam fazendo várias paródias da Bruxa de Blair para estrear naquele mesmo ano. Só que as dúvidas deles acabaram quando a imprensa começou a elogiar o especial como um dos melhores que tinha ido ao ar. E aí, devido a essa ótima recepção, eles conseguiram incluir o especial completo e já editado como parte da programação do último dia, porque inicialmente ia ser só sketch mesmo. E assim, o projeto Scooby-Doo, apesar de sua natureza paródica, ele ainda assim é bem assustador. Ele segue à risca a trama de A Bruxa de Blair, onde a história começa com uma coletiva de imprensa da polícia, onde eles explicam que Scooby-Doo e sua turma desapareceram na floresta enquanto filmavam em um cemitério. E embora eles não tenham sido encontrados, fitas de suas investigações foram recuperadas. Então, eles fazem esse jogo de passado e presente. Então, desde o início, quando a história se desenrola, você já sabe que no final, Scooby-Doo, Salsicha, Fred, Velma e Daphne não conseguiram sair daquela floresta. Ou seja, já é bem perturbador.
E aí, sem revelar muito do enredo aqui nesse vídeo, para que vocês possam assistir, eles se dirigem para a floresta, onde eles montam um acampamento próximo ao cemitério, e ruídos estranhos começam a atormentá-los de fora da barraca. Ao mesmo tempo em que um intruso não convidado, o Scooby-Loo, aparece para infernizar eles com a presença invasiva. E aí, nos dias seguintes, a Mistério S.A. se encontra perdida na floresta e as tensões aumentam, porque o Fred perde seu cachecol favorito, que acaba repreendendo Velma por perder os óculos. Por outro lado, Velma zomba do icônico jargão de Salsicha e ele critica o conjunto inadequado e elegante de Daphne para acampar na floresta. Aí depois o Scooby e o Salsicha devoram toda a comida. Enfim, começa aquela confusão dentro do próprio grupo. E também uma série de coisas assustadoras e bizarras começa a acontecer, se inspirando no filme. O que é surpreendente é o quão fiel a paródia de Scooby-Doo é ao material original. Praticamente todas as cenas principais da Bruxa de Blair foram adaptadas. As apresentações descontraídas do elenco enquanto fazem as malas, as entrevistas na cidade com os moradores irritados, o adeus ao carro enquanto caminham para o deserto, personagens se perdendo, um mapa inútil, ou seja, cada pequeno detalhe é recriado, às vezes, claro, com um toque cômico do Scooby-Doo. E em alguns outros momentos com um efeito bem assustador, mas sem deixar de lado algumas reviravoltas engraçadas. Mas sim, de fato, em alguns momentos eles mergulham de fato no tom do terror. E o especial termina exatamente da mesma forma que o filme, com Velma encontrando Salsicha parado no canto do porão e é atacada por trás. Ela deixa a câmera cair e tudo fica preto. Em seguida, há um post com a palavra desaparecidos, mostrando o elenco de Scooby-Doo. E é isso, os créditos começam a rolar. Levando tudo em consideração, sim, o especial é bem sombrio. Sim, de início, usar o Scooby-Doo para criar uma versão falsa de um filme classificado como Rated R pode parecer estranho, mas funcionou bem, assim como um tom mais adulto funcionou naquela série feita por fãs do Scooby-Doo, que é a Mystery Incorporated, que eu vou deixar aí nos cards o vídeo que eu fiz falando sobre o primeiro episódio dessa excepcional série, que tem a alma do Scooby-Doo, mas trouxe um tom diferente. E o projeto Scooby-Doo surgiu principalmente porque no final dos anos 90, a Cartoon Network não tinha mais ideia do que fazer com seus antigos personagens da Hanna-Barbera, que eram popularmente conhecidos entre os adultos, porque eram crianças que cresceram assistindo aqueles personagens. Então, eles começaram a ficar mais dispostos a usá-los em projetos experimentais voltados para o público adulto. Tanto que foi assim que surgiu também a formação original do Adult Swim. Então, o projeto Scooby-Doo foi um produto daquela época, ao mesmo tempo que nos trouxe tudo que era realmente legal do Scooby-Doo com um tom de terror. E esse episódio acabou ficando perdido no tempo, mesmo com a era da internet. Tanto que ele só veio começar a ressurgir de um tempinho pra cá. E aí, no início desse ano, o Night Toll Studio, que é um canal do YouTube que afirma ser um dos redatores e produtores do departamento promocional da Cartoon Network na época, postou 10 minutos de uma versão restaurada em 4K do especial. Mas ainda assim, falta vários intervalos comerciais, incluindo a parte com o Scooby-Loo e a sequência estendida com as revelações e a reviravolta final. Mas essa versão a gente pode encontrar em outros canais, inclusive aqui no Brasil. Que, lembrando que o link está aí embaixo para vocês assistirem completo. E assim, até uma pena, porque apesar de todo o sucesso, essa versão nunca foi incluída nas versões de DVD ou videocassete das animações do Scooby-Doo. Tanto que só em 29 de outubro de 2022, ou seja, ano passado, que o especial foi postado no canal do YouTube da Cartoon Network, como parte do 30º aniversário da rede. Assim, na minha opinião, eles podiam sim ter continuado fazendo esse tipo de especial. Afinal, no início dos anos 2000, tiveram vários outros filmes e séries que viraram fenômenos que teria sido interessante fazer essa paródia com o Scooby-Doo. Porque pensa comigo, esse especial foi feito nas coxas, digamos assim. Eles não tinham muito orçamento, fizeram uma coisa mais caseira e tal, e ficou um espetáculo. Imagina fazer isso tudo com orçamento e tempo adequado. Porque é o que eu disse no vídeo que eu fiz falando sobre a Mystery Incorporated, e digo novamente. Por mais que Scooby-Doo seja uma história para o público infanto-juvenil, mas se feito da maneira correta, você consegue sim tirar uma boa história de suspense e até terror do Scooby-Doo. Tanto no live action quanto na animação, como vimos nesse especial. Que agora eu quero saber de vocês. Já tinham ouvido falar de Projeto Scooby-Doo? Gostaram? Me conta aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas vai estar passando aí na tela para vocês
alguns outros vídeos que eu fiz falando sobre filmes ou séries que ficaram perdidas com o tempo. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu! Scared, man! Like scared! Van was found beside a dirt road. Search parties have spent several days searching the woods and found hundreds of Scooby snacks, but no trace of the teenage sleuths have been found.